Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje iremos tratar sobre geometria espacial, corpos redondos, especificamente sobre cones. Primeiro, vamos considerar um plano alfa, um círculo R, que está contida, está nesse plano, essa circunferência aqui, e um ponto P externo, que não pertence a esse plano. Então, ficaria aqui como se fosse uma folha A4, um círculo aqui, imagine que você colocou um copo em cima, e ficou marcado, e um ponto P externo, lá em cima, lá para cima. A reunião de todos os segmentos de reta que ligam cada ponto de R ao ponto P é um sólido chamado cone circular. Ou seja, o que ele está explicando? Você tem aqui uma circunferência, R, e esse ponto P. Então, você vai ligar vários segmentos, que aqui, uma circunferência, existem infinitos pontos. Cada um desses infinitos pontos a gente vai ligar a esse ponto P que está aqui em cima. Então, ligando esses pontos, infinitamente, até o infinito, imagine que existem infinitos segmentos desse aqui. Ele vai se transformar num sólido, ele vai virar uma manta, digamos assim. Essas retas vão ser tantas retas, tantos segmentos tão próximos do outro que vão parecer que é uma coisa única. Então, essa aqui é a criação, digamos assim, do cone. A superfície do cone ela é formada por uma parte plana, que é o círculo, que é a sua base. Uma parte não plana, curva e arredondada, que é a nossa superfície lateral. E, obviamente, lá em cima a gente tem o vértice. O eixo do cone é o segmento de reta que liga o vértice ao centro dessa base. Então, esse segmento aqui é o que a gente chama de eixo do cone. Se o eixo é perpendicular, se esse cara faz um ângulo de 90 graus com essa base, esse cone é chamado um cone reto. Entretanto, se esse eixo for oblíquo, ou seja, um ângulo menor que 90, se você for comparar a base do cone com esse eixo, vai ter um ângulo menor que 90. Então, se esse eixo for oblíquo à base, esse cone é chamado oblíquo. Essa altura H do cone é um segmento de reta perpendicular a essa base. Então, a altura é sempre perpendicular. Em outras palavras, a altura é sempre o menor caminho que o vértice consegue atingir o plano que contém essa base, certo? Então, ela vai ser sempre perpendicular. Então, no cone reto, cada segmento de reta que liga o vértice, esse vértice aqui, a um ponto da base dessa circunferência aqui, é chamado de geratriz. É como a gente viu aqui inicialmente, Cada ponto da circunferência que conecta esse ponto P aqui, cada segmento desse é chamado de geratriz. Então, todos esses segmentos aí que está mostrando são geratriz. Vejamos agora algumas secções do cone reto. O que são secções? São pedaços, são chapas, digamos assim, desse cone. Então, temos a secção transversal. Ela é a intersecção do cone com um plano paralelo à sua base. Então, você tem o plano que contém essa base, você vai fatiá-la aqui, fatiando, você vai ter essa secção transversal. Observe que sempre a secção transversal em um cone reto, ela vai ser um círculo, sempre. A secção meridiana é a intersecção do cone com um plano que contém o seu eixo. Observe que essa secção meridiana desse cone reto é um triângulo isósceles. Outra visão desse cone, dessa secção, você pode ver que é um triângulo isósceles, que esses dois traços aqui, esses dois segmentos, é a geratriz. Então, essas duas medidas são iguais. No caso, ele é isósceles. E aqui embaixo é 2Rs, Um raio aqui da base para a direita, um para a esquerda. Então, fica 2R ou o diâmetro dessa base. Esse segmento aqui, o H, é a altura, perpendicular, faz um ângulo de 90 graus. Mas pode acontecer dessa secção meridiana ser um triângulo equilátero, ou seja, os três lados são iguais, têm a mesma medida. E se isso acontecer, a gente fala que o cone é um cone equilátero. Observe que se esse cone for equilátero, então a secção meridiana é um triângulo equilátero. Ou seja, essa medida da geratriz é a mesma que essa e é a mesma que esse 2R aqui, que é esse diâmetro da base, aqui dessa circunferência da base. Então, a gente pode dizer que a geratriz vale 2Rs. E a altura desse triângulo equilátero, é R raiz de 3. Mas você lembra lá na geometria plana porque essa altura é R raiz de 3? Então, colocando esse triângulo equilátero, todas as medidas aqui medem G, que é a geratriz. Esse pedaço, esse e esse tem a mesma medida. Então, se esse triângulo for um triângulo equilátero, todos os ângulos são de 60 graus, porque os ângulos externos medem 180, você vai dividir em 3 pedaços, então 180 dividido por 3, 60 para cada um. Então, aqui representada a altura,
E obviamente, né, que esse triângulo veio da ideia do cone, então aqui embaixo eu tenho metade para a direita, metade para a esquerda, são os Rzinhos, são os raios. Pegando metade disso, eu vou ter um ângulo reto aqui, né? Esse pedaço aqui que é o raio, esse aqui é a altura, que é a geratriz. Observe como eu peguei metade, o ângulo era 60, a metade vai para 30. Então agora eu vou fazer uma relação entre essa altura H com esse raio R, a partir desse ângulo de 60 graus. Para quem lembra da trigonometria, esse ângulo de 60 graus, visando aqui na frente dele, né, como eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, esse cara aqui é meu cateto oposto. E para esse ângulo de 60, esse cara aqui que toca esse ângulo, né, que ele está aqui, é meu cateto adjacente. E a geratriz, no caso, está na frente do ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. Então, qual relação que eu tenho com esse ângulo, com cateto oposto e cateto adjacente? Qual relação trigonométrica? Eu tenho a tangente. Então, tangente de 60 graus é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. No caso, né, vamos ter que lembrar aqui da tabelinha lá dos ângulos notáveis na trigonometria. Então, dando uma visão aqui nessa tabelinha, seno, cosseno e tangente, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, tangente de 60, raiz de 3. Meu cateto oposto é a altura, meu cateto adjacente é o raio. Então, observe que aqui é uma divisão, esse R está dividindo, né? Eu passo multiplicando. Ou, em outras palavras, multiplicar tudo isso aqui por R. Então, vou ter que H é igual a R raiz de 3. Então, a gente mostrou aqui porque essa altura de um triângulo equilátero é R raiz de 3. Agora vamos tratar um pouco da área da superfície de um cone reto. Então, aqui eu tenho um cone montado, né, que tem seu vértice, altura H, a geratriz G e o raio aqui da base, né, desse círculo aqui da circunferência. Aquele planificado, ou seja, eu cortei ele e abri, digamos assim. Então, eu vou ter aqui um setor circular, que é minha superfície lateral, né, e tenho a minha base, que aqui é um círculo mesmo. Esse pedaço aqui é minha geratriz, né, que seria esse cara. Eu vou ter um ângulo central, né, um ângulo lá em cima aqui, que aqui fica implícito, né, a gente só consegue enxergar, digamos assim, quando a gente planifica ele. Essa superfície lateral, ela é um setor circular, ela parte de uma circunferência. Se eu continuasse aqui, ó, a gente fecharia uma circunferência. Então, essa geratriz aqui, no nosso caso, está fazendo o papel desse raio, né, dessa circunferência grandona. Não confunda esse Rzinho que está aparecendo aqui, porque esse R é dessa base aqui, é o raio dessa base. Esse Rzão seria de uma circunferência se eu tivesse completado ela aqui, né? Porque esse cara aqui é um setor circular, né, de uma circunferência maior aqui. Esse pedaço aqui, né, esse sorrisão aqui, quando montado o cone, ele percorre toda essa base aqui. Ou seja, ele é o comprimento da circunferência da base aqui desse círculo. Então, nada mais do que chamar esse pedaço de 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, a superfície total de um cone é a superfície lateral, né, que é esse setor circular, mais a área dessa superfície, né, da base. Então, a soma disso é a área desse meu cone. Ou seja, a área total é igual à área lateral, que é esse cara aqui, mais a área da base, que é esse círculo aqui. Vamos fazer algumas relações para poder calcular essa superfície lateral. Porque a área de um setor circular ele é proporcional à área do círculo correspondente, de forma que a área do setor está para πr ao quadrado, assim como o ângulo, né, esse ângulo central em graus está para 360, assim como esse ângulo em radiano está para 2π, que é uma volta completa, que está para esse L, que é o comprimento do arco, está para 2πr, que é o comprimento total desse arco, que é a própria circunferência. Primeiro, vamos tomar como base aqui de estudo, né, para essas relações, uma circunferência completa, né? Circunferência fechada. Aqui é um setor circular, um pedaço de uma circunferência. Mas, a partir do estudo que a gente vai fazer aqui, a gente pode levar essa ideia para essa superfície lateral, para esse setor circular. Então, tendo uma circunferência completa, aqui a gente tem o Rzão, que é o raio. E esse L significa esse pedaço aqui, que é o comprimento do arco. E também existe aqui um ângulo alfa, né, que é o ângulo de abertura desse setor circular. A área desse setor circular, desse pedaço aqui, está, né, proporcional à área do círculo inteiro. Então, a área desse setor está para πr ao quadrado, que seria a área desse cara aqui inteiro. Isso aqui é proporcional também a essa relação, a essa fração entre esse ângulo do setor para o ângulo total aqui de uma volta inteira da circunferência. Então,
alfa em graus está proporcional a 360, que é uma volta inteira. Da mesma forma, é proporcional a esse mesmo ângulo, porém em radianos, né? Então, esse ângulo aqui está para 2π, que é uma volta completa em radianos. Equivale a esse comprimento, a essa relação aqui entre o comprimento desse arco aqui para a circunferência completa. Então, a partir desse estudo que a gente fez dessa circunferência, a gente pode jogar para aqui para a nossa superfície lateral aqui nessa planificada do cone. De que forma? Eu vou observar só esse primeiro e esse último cara aqui, fazer a relação entre eles. Então, a área do setor está para πr ao quadrado, πrzão ao quadrado, assim como L, o comprimento do arco, está para 2πr. Então, πrzão ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. Então, a gente tem a área do setor é igual a L sobre 2πrzão vezes πrzão ao quadrado. Agora, trazendo essa ideia para essa superfície lateral, para esse setor circular aqui do cone, vamos tomar a ideia do seguinte. O nosso L aqui, né, no caso, como a gente fez o estudo aqui, esse arco, esse nosso arco é esse cara aqui, ó, essa representação. Então, 2πr, que é esse comprimento da circunferência, 2πrzinho, está fazendo o papel do L, que é nosso comprimento desse arco. E esse Rzão, quando a gente fez o estudo, no nosso caso aqui, está sendo representado pela geratriz do cone. Então, onde tiver L, eu vou colocar 2πrzinho, e onde tiver Rzão, eu vou colocar geratriz, o G. Então, olhando para essa fórmula e substituindo esses valores, porque esse valor está agregado a esse círculo, porém a gente está fazendo análise para nosso setor circular, essa superfície lateral do cone planificado aqui. Então, fazendo as devidas substituições, nossa área do setor agora vira o nome de área da superfície ou área lateral. Então, esse L, agora, ao invés de escrever L, né, a gente vai colocar 2πrzinho, está aqui, né, no lugar de L, 2πrzinho. 2πrzão, no lugar de Rzão, agora tem a nossa geratriz aqui. Então, 2πg vezes πrzão ao quadrado. De novo, né? No lugar do Rzão, a gente coloca geratriz. Então, ficaria πg ao quadrado. Então, 2 corta com 2, π cancela com π. Aqui, g ao quadrado é g vezes g, então, um desse cara corta com esse, cancela, né? Então, o que sobra para a gente é π, esse r aqui, e um desses G que a gente cancelou. Então, a área lateral é πrg. Então, tendo esse cone aqui de altura H, geratriz G e esse R, que é esse Rzinho que faz o raio da circunferência, a gente tem que a área da base, né, como é um círculo de raio R, então ela é πr ao quadrado, a área desse círculo aqui. A área total, então, como a gente viu, né, que a nossa área lateral é πrg e a nossa área da base é πr ao quadrado. Lembrando, né, que a nossa área total ela é dada pela área lateral mais área da base. No nosso caso, área lateral e aqui área da base. Observe por que ela fica dessa forma. Porque existem elementos comuns aqui, né? Então, π está comum a essas duas parcelas, a gente coloca em evidência. R também está comum a essas duas parcelas, colocamos em evidência. Tinha πrg, coloquei πr em evidência, sobra o G lá dentro, né? Mais πr ao quadrado, ou seja, πrr. Coloquei πr em evidência, sobra um Rzinho ainda. Então, a área total é πr que multiplica a soma entre G mais R. Então, resumidamente, nossa área lateral é πrg, nossa área da base é πr ao quadrado e a nossa área total é πr que multiplica G mais R. Agora, vamos colocar em prática tudo que a gente viu. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Um cone reto tem 8 centímetros de altura e raio de base igual a 6 centímetros. Calcule a medida da sua geratriz, a área lateral, a área total e a medida do ângulo do setor circular. Então, esse aqui é o cone dessa questão. A gente tem 8 centímetros de altura, 6 de raio da base e a geratriz G aqui. Então, no primeiro item, ele pergunta para a gente calcular a geratriz. Então, observe aqui que se eu pegar, né, observar aquela secção transversal aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, de cateto 6 e 8. Tirando essa ideia desse triângulo retângulo aqui, né, eu tenho que, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado, que é o g ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, geratriz ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que dá 64, 6 ao quadrado, 36.
64 mais 36, 100. Esse quadrado passa lá como raiz quadrada. Então, tenho que a geratriz vale 10 centímetros. Segunda parte do problema, ele pede a área lateral. Lembrando que a nossa área lateral é πrg. Vamos observar se a gente tem todas essas informações. Π, como é uma constante, né, a gente já tem. R é o 6 e o G é a geratriz, que a gente acabou de calcular, que vale 10. Então, tenho que a área lateral é π vezes 6 vezes 10, ou seja, a área lateral 60π centímetros ao quadrado. Terceira parte do problema, ele pede para a gente a área total. Como a área total é a soma da área lateral mais a área da base, vamos calcular agora a área da base, que é πr ao quadrado, que é um círculo. O raio é 6, então ficaria π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36 vezes o π, 36π. Então, minha área da base vale 36π centímetros ao quadrado. A minha área total é a área lateral mais a área da base. A área lateral a gente já calculou, que é os 60π centímetros quadrados. Então, a área lateral 60π, a área da base acabamos de calcular, que é 36π. Então, a minha área total vale 96π centímetros ao quadrado. Quarta e última parte desse exemplo, ele pede a medida do ângulo do setor circular. Então, nesse caso, lembrando, né, que a gente acabou de fazer essa análise, que o Rzão lá da nossa fórmula lá é a nossa própria geratriz, que é o 10 centímetros. E nosso comprimento do arco L, que é 2π vezes R, que é o comprimento da circunferência, vale 12π, porque o nosso raio é 6, né? Então o nosso L faz o papel de 12π, esse comprimento dessa circunferência. Né? Lembrando a ideia que a gente vai planificar esse cone, ele vai ficar um setor circular. Então, tomando a relação entre o ângulo desse setor sobre 360, que é o círculo completo, vai ser igual ao comprimento do arco sobre o comprimento da circunferência completa. Então, a relação que a gente está usando aí é essa aqui. π grau sobre 360 é igual a L sobre 2πr. Resumidamente, o que ele está fazendo? É a relação entre esse ângulo desse setor referente à circunferência equivale a esse pedaço, né? A relação entre esse pedaço, que é um comprimento de arco, em relação ao comprimento total da circunferência. Então, utilizando essa relação, né, a gente tem que esse ângulo, obviamente, é o que a gente está buscando, é o alfa sobre 360, vai ser igual ao L, o comprimento do arco, a gente acabou de calcular que é 12π, sobre 2πr. No nosso caso, né, que a gente viu que o nosso R faz o papel dessa geratriz, que vale 10 centímetros. Então, vai ficar 2π vezes 10. Então, esse 360 que está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, tenho 12π vezes esse 360 que passa multiplicando sobre 2π vezes 10. Aqui a gente só vai simplificar, né? Ó. Simplificamos o π com esse π, vai sumir, né? 12 dividido por 2 dá 6, e 360 dividido por 10 dá 36. Então, 6 vezes 36, 216. Então, esse ângulo aqui desse cone, né, se a gente planificar ele, é de 216 graus. É o ângulo do nosso setor circular. Então, nosso exemplo 2. A geratriz de um cone reto mede 5 centímetros e o ângulo central do setor circular mede 72 graus. Calcule a área lateral do cone e use π como 3,14, uma aproximação aí do π. Então, a gente tem esse setor circular de 72 graus e a nossa geratriz que mede 5 centímetros. Então, visualmente, o que está acontecendo é esse. Então, de acordo com dados desse problema, a gente tem aqui o alfa, né, nosso ângulo central, é de 72 graus e que a nossa geratriz, que faz o papel do nosso raiozão, né, se a gente completar a circunferência, essa geratriz do cone faz também o papel do raio dessa circunferência, que mede 5 centímetros. Então, área lateral sobre π vezes 5 ao quadrado é igual a 72 sobre 360. Tá, professor? De onde você tirou isso aqui? A gente vai utilizar essa relação. Então, voltando novamente aqui, o que a gente está utilizando é essa relação agora, entre a área do setor, né, e a área da circunferência completa, com o ângulo central desse setor circular, com o ângulo total da circunferência, que é de 360 graus. Então, tenho que o R é 5, então vai ficar 5 ao quadrado, e o ângulo central é de 72 graus. Então, esse cara aqui, π vezes 5 ao quadrado está dividindo, passa multiplicando. Então, agora eu tenho que a área lateral é igual a π vezes 5 ao quadrado, vezes 72 dividido por 360. Simplificando 360 por 72, vai dar 5 embaixo, 1 em cima. Então, tenho que 5 ao quadrado é 25,
Então fica π vezes 25 vezes 1 quinto, né, que a gente simplificou, 1 sobre 5. Então, simplificando 25 por 5 e 5 por 5, vai sobrar 1 embaixo, 5 em cima. Então, tenho que essa área lateral mede 5π. Como ele pede para usar a aproximação de π como 3,14, eu tenho que 5 vezes 3,14 dá um total de 15,70 centímetros quadrados, que é a nossa área lateral desse setor circular aqui, né? De ângulo central de 72 graus e geratriz 5 centímetros. Só uma observação, que você percebe que a superfície lateral nesse exemplo é um setor circular cuja área é 1 quinto do círculo de raio 5. Então, a área lateral é 25π sobre 5, que é 5π. Por que isso? Observe que 72 graus, se eu pegar comparando com a circunferência completa, ele é 1 quinto dessa circunferência, 1 quinto de volta, porque 360 dividido por 72 é igual a 5. Então, esse setor circular é 1 quinto da minha circunferência. Se eu tenho a circunferência de raio 5, fazendo aqui πr ao quadrado, dá 25π, que seria a área total da circunferência. Como a gente observou que esse 72 é 1 quinto da circunferência, basta dividir 25π por 5. A gente encontraria 5π, que no caso é a área desse setor. Então é isso, pessoal. A aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado da aula, da explanação desse conteúdo de geometria espacial, né, de corpos redondo, especificamente de cone. Peço que você curte, compartilhe com os amigos essa aula. Pode colocar aí nos comentários algumas dúvidas que eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? E até mais. Valeu. Falou!